Uma das grandes dificuldades para as pessoas que começam um pequeno negócio é justamente o crédito. Muitas vezes tem a capacidade, tem a boa ideia, tem várias coisas que contribuem para um bom negócio, mas o crédito acaba sendo um dificultante. E o Crédito Amigo está aqui disponível justamente para essas pessoas que precisam dar aquela incrementada, dar aquela alavancada no seu negócio. Estamos aqui no Crédito Amigo em Teixeira de Freitas, que atende a 4 municípios, Teixeira de Freitas, Caravelas, Mucuri e Nova Viçosa. Estamos com o Haroldo Suzuki, ele que coordena essa unidade. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Márcio. Haroldo, vamos começar aí. O que é o Crédito Amigo, né? A gente já fez entrevistas em outros momentos, mas é importante as pessoas conhecerem o que é o Crédito Amigo para a partir daí entrarmos nessa função aqui. Certo, Márcio. Crédito Amigo é um programa de microcrédito, né, do Banco do Nordeste, voltado para os pequenos empreendedores, tanto formais quanto informais, né, tá investindo na sua atividade. Lembrando também que o Crédito Amigo ele já está completando 25 anos, completa esse ano, né, 25 anos de mercado. Então ele já tem uma experiência, uma bagagem muito grande, né, nessa área de microcrédito. Inclusive enfrentou algumas situações ao longo desses 25 anos e a mais recente, a pandemia. E vamos começar falando sobre isso, né? Os números do ano de 2021, 2022 e de como projeta para esse ano de 2023. Certo. Acho que como todas as empresas, né, no período de pandemia foram impactados. Vínhamos numa crescente, né, muito boa, e no período de pandemia tivemos uma queda, né, de quantidade de clientes, um aumento na inadimplência, né, valores emprestados, então tivemos esse impacto. Mas já do ano passado para cá, já tivemos uma reerguida, né, nesses números, inclusive até ia passar para você também alguns números que foram feitos do ano passado, para a gente poder entender um pouco melhor, né, da entrega da gente e o nosso propósito para os anos futuros também, né? Em 2022, né, fechamos com 16 milhões e 800 emprestado, né? Foram desembolsados 16 milhões e 800 nesses 4 municípios, tá? E assim, lembrando que foi um crédito consciente, um crédito bem medido para não aumentar o risco, não aumentar a inadimplência, né, não endividar o nosso cliente. A ideia nossa, o dinheiro é igual como fosse um remédio, na dose certa, né, ela cura, ela salva, mas na dose errada ela pode até matar. Então a ideia é emprestar dinheiro, mas emprestar de uma forma consciente, né, e assim, o nosso risco hoje, né, na unidade está em 3,36%, né, e isso para medindo com o impacto que teve da pandemia, esse risco ele é ótimo, né? Tive uma redução muito boa. Agora, Haroldo, em off você me contou algo interessante. Enquanto durante a pandemia os bancos, os créditos por aí, né, as instituições de crédito restringiram o crédito a essas pessoas, o Crédito Amigo teve uma direção contrária, é isso? Isso, a nossa estratégia, na verdade, durante o período de pandemia, a gente fala que o Crédito Amigo ele vai de contramão de tudo que acontece. Então, assim, enquanto uns enxergam dificuldade, a gente enxerga oportunidades, né? Então, assim, no período de pandemia, que a gente entendia que os nossos clientes eles não deveriam ficar deixados à mão, né? Então, foi um momento que o Crédito Amigo realmente abraçou a causa, né? Trabalhamos com o direcionamento para o cliente, com o crédito, né, para o cliente, alongando um pouco mais o prazo para melhorar as condições desse cliente naquele período que estava mais difícil, né? E aí é que a gente fala, o Crédito Amigo ele vai de contramão de tudo que acontece no Brasil. Agora vamos lá. Falamos aí sobre a questão do impacto da pandemia, a forma como o Crédito Amigo lidou com essa questão e os números do ano passado. E agora, qual é a projeção para esse ano de 2023? Certo. Para esse ano, né, a gente está com a meta de desembolso, né, de 21 milhões, né, para até o fechamento desse ano. Estamos com uma meta também para fechar o ano, a unidade com mais de 3 mil clientes, né? E com a inadimplência abaixo de 3%. A ideia nossa é chegar pelo menos a 2% a unidade.
Isso foi feito uma análise, né, claro, pensando que é possível ter essa evolução nesse ano. Vocês acreditam que esse ano seja um ano onde as pessoas vão procurar mais o crédito, vão investir mais em seus negócios? Sim, sim. Inclusive pelo potencial que é Teixeira de Freitas, né? Falo Teixeira de Freitas e região, né? Então, assim, temos um mercado muito bom para ser trabalhado. Entendemos e enxergamos que o mercado hoje está um pouco mais aquecido, né? Passou um pouco mais aquela fase de insegurança, de medo por pandemia, né? Então, pandemia já passou, então a gente entende que agora é o momento da gente estar reaplicando, reinvestindo na atividade, aumentando o estoque, né? Para o cliente estar crescendo e sobressaindo e voltando à normalidade que sempre foi. Agora, Haroldo, para a gente encerrar aqui, falar um pouquinho sobre uma característica do Crédito Amigo. Não fica simplesmente aqui no escritório esperando o cliente. Ele tem uma forma diferente das outras linhas de créditos aí, né? Isso. A essência do Crédito Amigo é o porta a porta, né? Vamos na rua, abordamos microempreendedores, comerciantes, dentro de residência, então chamamos realmente o cliente na porta para falar um pouco mais sobre o que é Crédito Amigo, né? A importância que ela pode fazer na atividade daquele cliente, falar um pouquinho do que é o juros que é o mais baixo do mercado, né? Possibilidade de relacionamento com o banco, né? Possibilidade de outras linhas de crédito, tem crédito para reformas, crédito para compra de equipamentos, né? Taxa de juros também interessante, tudo isso é para quem é cliente do Crédito Amigo. Então, não é simplesmente só emprestar dinheiro, trabalhamos também com orientação, né? Tanto empresarial quanto ambiental. Então, tem todo esse impacto que a gente trabalha, né, em prol com nossos clientes. Haroldo, mais uma vez, muito obrigado por nos conceder essa entrevista falando sobre o Crédito Amigo e sobre a importância dele, principalmente nesse momento de retomada da economia, um momento em que os microempreendedores mais precisam dessa mão amiga. Certo, eu que agradeço, Márcio, pela oportunidade, né? E eu peço aos ouvintes, né, o público, quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais do Crédito Amigo, que faça uma visita para a gente, ou marque, ligue, que a gente vai atrás, né? Fazemos uma visita para falar um pouco mais sobre o que é o programa Crédito Amigo. E é isso aí, conversamos com o Haroldo Suzuki, ele que é coordenador do Crédito Amigo aqui em Teixeira de Freitas, que atende a 4 municípios aqui da região. Márcio Barney, para a TV Abrolhos.